E aí, Mauro, a vitória da Argentina hoje sobre a Croácia tornou a eliminação do Brasil ainda mais feia? Bem-vindo ao Canelada. De certa forma, sim, né? Porque hoje a Argentina ela teve mais posse de bola do que todos os seus adversários na Copa do Mundo, exceto o empate praticamente contra a Holanda, que ela teve 48%. Mas contra a Arábia Saudita, contra o México, contra a Polônia, contra a Austrália, sempre com muito mais posse de bola. E hoje ela teve 39%, ela nitidamente abriu mão da bola para montar uma estratégia específica para jogar contra um time que queria ter a bola, mas tentando bloquear a frente da sua área, ocupou o meio campo, duas linhas de quatro, dois homens à frente, o Álvares e o Messi. E, de fato, funcionou, porque durante os primeiros 20 minutos de jogo ficou ali rondando a Croácia, mas não conseguiu criar nenhuma grande situação. A Argentina depois subiu um pouco, pressionou uns 9, 10 minutos, voltou para o seu campo e preparou o bote. Duas jogadas de contra-ataque, um pênalti e um gol. Teve muita sorte no gol do Álvares, é verdade, né? Porque a bola repicou duas vezes, ele até errou, tinha que ter dado a bola para um dos dois companheiros, tinha duas opções, não fez o passe, mas a bola bateu, voltou e ele fez o gol. Mas a Argentina, ela se preparou para esse adversário. No segundo tempo, colocou 3 zagueiros de novo com a entrada do Lisandro Martínez. No momento que entrou o Petkovic, tinha mais um homem lá, um centroavante, né? Para tentar atazanar a defesa. Então o Scaloni já reagiu rapidamente. Ou seja, a Argentina se preparou para enfrentar e derrotar a Croácia, abrindo mão, inclusive, de uma característica que foi sua durante a Copa, ficar muito tempo com a bola, né? Tanto quanto seu adversário Holanda e mais do que todos os demais que enfrentou. E deu certo. Então, acho que a Argentina ela se preparou de uma maneira que o Brasil claramente não se preparou. O Brasil ele jogou contra a Croácia como se fosse contra Camarões, contra a Coreia do Sul, mesmo sistema tático, mesmos jogadores, tudo igual. E as mudanças sempre, chamado 6 com meia dúzia. Um ponta sai, entra outro ponta. Sai um centroavante, outro centroavante. O Tite foi péssimo nesse aspecto. Muito, muito, muito mal. E o Scaloni, de fato, foi bem. Eu acho que fica mais feio para o Brasil e para o seu treinador, que não mostrou diversidade de jogo, capacidade de mudar a cara do jogo, de entender o que estava acontecendo. O Scaloni é o contrário. Ele, antes do jogo, preparou, treinou o time de diferentes maneiras. Começou, como a gente já imaginava, num 4-4-2. Ocupou ali o meio campo, mas não para brigar pela posse, mas para embarrear ali as tentativas ofensivas da Croácia. E funcionou perfeitamente. A Argentina, sem ser brilhante, porque não é um time brilhante, mas se preparou muito bem para o jogo de hoje. Muito bem, como deve ser. Então, até para responder a pergunta do Pedro, hoje ficou mais feio para a seleção brasileira, sim, e ficou mais feio para o Tite, porque um técnico mais jovem que ele, com menos cancha que ele, com menos experiência que ele, mostrou mais capacidade para se preparar diante desse adversário do que o técnico da seleção brasileira, com todos os REC 5, externo desequilibrante e toda aquela verborragia dele e dos parceiros dele. Ficou feio, sim. Mas tá aí, Mauro César, a gente fala bastante do Tite, a gente criticou o Tite pela eliminação da seleção brasileira e o Scaloni, hein? Não dá nem para comparar o currículo dele com o do Tite. Ele foi auxiliar do Sevilha, auxiliar da seleção argentina, interino, foi efetivado, tal, e agora tá aí, colocando a Argentina numa decisão de Copa do Mundo, Mauro César. Eu faço até uma meia-culpa, mais ou menos há uns 2 anos e pouco, eu critiquei muito o Scaloni e falava, a gente tinha que ter um técnico sem experiência, o trabalho dele era muito ruim naquele momento. E começou a melhorar naquela Copa América do Brasil em alguns momentos, inclusive aquele jogo do Mineirão, que a Argentina foi eliminada, reclamando muito de arbitragem, o Messi criticou a arbitragem, a Conmebol, lembra? E deu aquela confusão toda. Ali a Argentina começou a mostrar sinais de reação. E naquele momento em diante, acho que foi a grande virada, porque o Messi comprou a briga dos Scaloni, de certa forma. Eles se juntaram, se uniram, e em torno do Messi ele conseguiu unir todos os jogadores, a Argentina toda, e a coisa foi evoluindo. Como nessa própria Copa do Mundo, que o Thiago falou, faz sentido. Começaram muito mal. Uma atuação ridícula contra a seleção da Arábia Saudita, caíram na armadilha do adversário, ficaram 10 vezes em impedimento, 7 no primeiro tempo, perderam o jogo de virada. Mas aí você percebe o seguinte, como o Scaloni amadureceu nesse processo. Já para o segundo jogo ele mudou meio time. Ele não pecou por omissão em momento algum, ele agiu, ele se arriscou. Poderia ter dado com os burros, né? Se ele perde para o México, a pessoa é eliminada, olha que desastre. Segundo jogo, a Argentina poderia ser eliminada da Copa do Mundo. Então ele foi mexendo jogo após jogo e hoje, de novo, ele mudou a equipe, mudou a escalação, mudou o sistema tático, trocou durante o jogo jogadores, mudou o sistema de jogo. Ou seja, ele ganhou confiança e vem mostrando, de fato, capacidade. De forma até surpreendente. Por isso que eu falo, eu faço minha culpa. Eu não acreditava, critiquei, mas hoje eu dou a mão palmatória. O trabalho dele é muito bom
E o Tite, que eu acreditava que fosse um técnico capaz de levar o Brasil a uma boa Copa do Mundo, e depois da experiência fracassada, até pelas lições que ele disse ter aprendido lá na Copa passada na Rússia, foi decepcionante. Para mim foi profundamente decepcionante. Por isso que eu disse outro dia aqui, né, que eu até me arrependo de não ter sido um pouco mais crítico do trabalho do Tite durante todo esse processo. Eu fiquei esperando uma definição, e a definição foi realmente algo que eu achei muito, muito aquém do que ele me parecia que ele poderia apresentar, pela experiência dele, pela vivência, especialmente por ter convivido com uma Copa do Mundo. Ele foi a uma Copa do Mundo com o Brasil. Ele perdeu para a Bélgica de uma maneira específica, muito peculiar ali, e aquela Copa deixou muitas lições que, na prática, elas não parecem ter acumulado nada de positivo para ele melhorar o trabalho dele. Então, o Scaloni está de parabéns pela maneira. E no final ele deu uma titada, né? Colocou Foyt, Dybala, todo mundo para jogar. Ou seja, fez a tal da gestão do elenco numa semifinal de Copa do Mundo. Olha que luxo, hein? Colocou os caras que não entram em campo para entrar e sentir um gostinho. O que Tite fez contra a Coreia, que botou até o Everton para jogar, né, no final. Hoje o técnico argentino fez na semifinal contra a Croácia, colocando alguns atletas em campo que não deverão jogar a final, mas sentiram um gostinho ali de alguns minutos em campo nessa campanha de finalista e talvez até de campeão do mundo. Ô Mauro, foram titulares contra o México Lisandro Martínez, Acunha, Guido Rodrigues, Di Maria e o Lautaro. Quer dizer, então, de lá para cá, e todos eles ficaram no banco hoje, de lá para cá, a Argentina mudou meio time. Então, ele vem fazendo isso, ele vem gradualmente alterando esse time, vem fazendo de uma seleção argentina uma equipe melhor. A gente conversou sobre isso mais cedo. E é por Estamos isso... de volta na Rádio Jovem Pan, Piperno. Perfeito. Então, só para reforçar para a nossa audiência da rádio, então, o Scaloni, do jogo do México para cá, no jogo do México, ele escalou como titulares Lisandro Martínez, Acunha, Guido Rodrigues, Di Maria e Lautaro, todos eles ficaram no banco hoje. Eu e o Mauro conversamos hoje mais cedo sobre essas mudanças que ele vem fazendo na seleção, porque ele vai assimilando uma série de coisas. Ele vai sentindo a Copa do Mundo, ele vai melhorando o time dele, vai adaptando aos adversários. Então ele já teve lateral mais ou menos ofensivo, ele já teve 2 ou 3 zagueiros, ele mudou o meio-campo, ele mudou a dupla de ataque, ele mexeu no posicionamento do Messi, ele já fez um monte de coisa. E por isso que eu acho que o Scaloni até aqui, o melhor técnico da Copa do Mundo, até pela capacidade que ele teve de se adaptar às dificuldades que a competição ofereceu a ele. Como é que você veria, como é que você sentiria, né, uma eventual passagem do Marrocos para a final? O que isso ajudaria no futebol, no seu modo de entender? Ou como eu imagino, não serviria para coisa nenhuma? Do ponto de vista do jogo jogado, nada, né? Porque é um time que joga de uma mega retranca, né? Claro, tem suas virtudes, né? É difícil jogar assim, a concentração dos caras, a organização defensiva. Eles não tomaram gol de ninguém nessa Copa do Mundo, porque o único gol que o Marrocos sofreu foi gol contra. E foi do Canadá e o jogo já estava 2-0, né? Bélgica não conseguiu fazer gol, Croácia não conseguiu marcar, Espanha e Portugal. Espanha 120 minutos, Portugal com todo o seu repertório ofensivo, tinha feito 6 na Suíça, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, todo esse pessoal, né? E não conseguiu fazer um gol. Impressionante, assim, como eles se defendem bem. Mas é claro que não agrega nada do ponto de vista de um jogo jogado, alguma inovação tática, não tem. É uma retranca muito bem montada. É retranca, a palavra é essa. Os caras marcam absurdamente e a torcida que pressiona, ajuda o time o tempo todo, que ela irrita, ela entra na cabeça do adversário com uma vaia, perdão, que não para, que não cessa. Mas tem uma história bonita aí, que é a história de uma seleção, de uma torcida de um povo, né? Um país muçulmano, um país do norte da África, uma Copa realizada aqui nessa região do mundo, né? E que está derrubando os gigantes, né? Está passando um por um. E pode chegar a uma final. Então, se acontecer, vai ser bonita a história, sem dúvida alguma, por tudo que eles estão protagonizando no estádio, embora o jogo em si, como futebol, analisando só o jogo, de fato, não tem nada de especial, nada de inovador, nada de revolucionário, pelo contrário. Tem, sim, um trabalho bem feito dentro da proposta que eles têm, mas é a única maneira também que um time como o Marrocos pode ser competitivo ao extremo, né? Que é se defendendo arduamente. E tem também virtude de conseguir aproveitar algumas jogadas de contragolpe, de ataque, como fizeram no jogo contra Portugal. O goleiro saiu mal do gol, o jogo saiu mal do gol, e fizeram o gol da vitória, né? Quando fizeram 1-0, aí ficou mais difícil para Portugal,
se trancaram. Então, acho que tem dois aspectos. No jogo, realmente, não tem nada de inovador, não tem um sistema tático novo, uma coisa revolucionária, algo que você pensa, pô, vou fazer assim no meu time. Não tem. Eu não gostaria do meu time jogando assim, a não ser que eu tivesse jogadores muito limitados e eu não tivesse outra opção, que é o caso específico. Para jogar na Copa do Mundo, jogando na Copa da África, eliminatórias, eles podem jogar de outra maneira. Mas no nível das seleções que eles enfrentam na Copa do Mundo, eles não têm condições de fazer um jogo de igual, menor condição. Então, eles abrem mão da bola, se fecham, contra-atacam com muita velocidade, né? Mas tem alguns bons jogadores e estão escrevendo uma história muito, muito bonita, né? De superação, lutando com as armas que eles têm.